Fala galera, tudo bom? Professor Silvio Bononi aqui, professor de informática para concursos. Hoje vou falar com vocês um pouquinho sobre o edital da Prefeitura de Maringá. Eu que sou aqui de Maringá, estou de volta a Maringá, né? Voltei do Mato Grosso, estou de volta aqui. Vou falar um pouco do edital, obviamente vou falar só da parte de informática, onde a banca é o Sebrasp, o CESP. Então é um concurso, né? Um primeiro momento de um concurso aí para cargos específicos de nível superior. E eu vou falar um pouquinho para vocês do edital aqui. Lembrando que a prova está prevista para o dia 6 do 11, né? Então 6 de novembro, tá? Tem um tempo bom para poder estudar ainda, tem um tempo legal. E eu vou falar com vocês um pouco sobre esse edital, sobre esse edital de informática, tá bom? Sobre o edital de informática. Então eu separei aqui com vocês um pouco do edital de informática, do que o CESP normalmente pede. Lembrando que esse edital aqui é um edital padrão do CESP da maioria dos concursos, né? Um concurso onde você vai ter a parte de informática fica dentro da parte de conhecimentos básicos, dividindo, por exemplo, com português, que é uma das matérias que está dividindo. E lembrando que normalmente nas provas do CESP, português ocupa a maior parte das questões, em torno de 20 até 25 questões, se a gente colocar a parte de redação oficial junto, né, que normalmente o CESP ocupa essas questões. Então a gente deve ter para a informática em torno de 5 questões, dentro dessa parte de conhecimentos básicos aí. Eu, jogo entre 4 a 6 questões. Se você pegar hoje, qual que é o concurso que a banca é o CESP que mais cobra informática? Seria da Polícia Federal, né? Que tem um bloco só para informática aí com 30 questões. Normalmente, se você pegar outros concursos da área administrativa, o CESP sempre cobra nessa faixa entre 4 e 8 questões. Às vezes, algumas provas, já chegou a cobrar até 3 questões de informática. Por exemplo, IBAMA foi 3 questões, ele especificou, mas para essa prova, não tá bem específico, então a gente joga de 4 a 6 questões. Então, quero trabalhar, assim, te falar quais são os pontos hoje que o CESP... Então, ele pediu aqui, ó, item 1, noções de sistema operacional, ambiente Linux e Windows. Lembrando que a parte de ambiente Linux, ela não é uma parte aprofundada, então não é nada, extremamente... muitos são conceitos, alguns comandos. Não acredito que, de repente, vá ser um assunto que vá cair nessa prova, tá? Mas o CESP, não é que ele não cobra, ele cobra sim, mas não espere, não seria nada muito aprofundado para essa questão. Agora, quando eu venho aqui, agora questões de Windows, relacionadas à usabilidade do Windows e tudo mais, é um assunto mais provável, tudo bem? Mais provável. A parte aqui que ele pede, ó, na parte de edição de textos, planilhas e apresentações, quer dizer... Ele fala aqui, ó, aplicativo Microsoft Office e o LibreOffice. São 2 suítes de escritórios, certo? São 2 aplicativos onde você tem aplicativos de texto, você tem nos 2 aplicativos de planilha e também aplicativos de apresentação. Quer dizer, ele não deixou específico, ele pode pedir de tudo. Ele pode pedir o Word, que é do Microsoft Office, Writer, que é do LibreOffice, o Word e o Writer, que são 2 aplicativos similares. Ele pode pedir sim, e o CESP costuma ter questões aí de Excel ou Calc para esse concurso, pode pedir dos 2, pode pedir PowerPoint ou Impress, que são aplicativos de apresentação. Normalmente a parte boa, se você pegar a questão do planilhas ali, entre o Excel e o Calc, que são 2 aplicativos de planilha, as fórmulas normalmente cobradas pela banca são as mesmas fórmulas. Então, se cair uma questão, por exemplo, de Calc, falando da função soma, e você só conhece pelo Excel, a regra vai valer de forma igual, tá? Então, esse item 2 é um assunto que tem várias questões da banca, então é um assunto bem provável, aí, principalmente parte de textos aí, é muito provável que caia às vezes uma questão de texto, uma de planilha, ou a apresentação é o que menos cai, é a questão de PowerPoint, por exemplo, são a menor quantidade de questões, tá? Mas prova ou outra costuma aparecer uma questão. Agora esse item 3 aqui é outro item que o CESP adora. Então aqui você vê, ó, quando ele fala de rede de computadores, ele fala de conceitos básicos, ele fala de programas de navegação, isso aqui o CESP gosta muito de cobrar, tá? Que são os navegadores aí, no caso, ele está falando para você. A parte de correio eletrônico, esse aplicativo não existe mais, o Outlook Express, tá? Mas existe o Outlook, tá? O Outlook existe, esse aplicativo aqui existe. Então a gente leva em consideração.
O Mozilla Thunderbird, que é um programa similar ao Outlook, por exemplo, né? Isso aqui, esse item 3.4, a parte de sítios de busca e pesquisa na internet, é outro ponto que o CESP gosta muito. Então, né, como fazer pesquisas no Google, pesquisas exatas, exclusões de termo, né, em sites específicos, eu ficaria atento em relação a isso. A parte de grupos de discussão em redes sociais é um tema que vem, né, aparecendo muito em todas as bancas, falando sobre LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook. Então, o CESP tem sim questões disso, né? Você pode, né, também estudar por esses termos. E a parte de computação na nuvem, os conceitos de computação na nuvem, principalmente aquela parte relacionada a software como serviço, ou SaaS, PaaS, IaaS, que são os tipos de computação na nuvem, é bem importante. Então esse item 3 aqui, eu daria uma atenção especial, é um item que o CESP gosta bastante e é um item que tem uma parte de assuntos muito grande, né? Uma gama de assuntos muito grande. Então, muita coisa pode cair daqui. Os mais prováveis, o que eu acredito para essa prova, o item, por exemplo, 3.2, 3.4, por exemplo, são itens em provas de administrativo, por exemplo, também que tem grande número de questões. Então, poderia ser uma possibilidade aí da banca CESP, tá? Então, ficaria atento. A partir de conceitos básicos, né, conceitos de rede, conceitos de rede LAN, de rede PAN, rede MAN, WAN, esse tipo de coisa também pode cair. E aí a gente vem para uma outra parte, conceitos de organização e gerenciamento de informações, arquivos e pastas e programas. Aqui ele está falando para você que é a usabilidade do computador, às vezes alguma questão sobre pasta, mover pastas, copiar, colar, né, transferência de arquivos, esse tipo de coisa. Então, na verdade, é a usabilidade do computador de forma geral. Está muito relacionado também ao Windows, né? Porque você faz essas operações dentro do sistema operacional Windows, por exemplo, no caso, na maioria das questões. E aqui o item 5 é outro item de atenção, tá? Que é essa parte de segurança, aqui, principalmente aquela parte ali sobre os itens 5.2, que é a parte aqui de vírus, worms e pragas virtuais. É um outro tema que o CESP gosta muito, né? Falar sobre spyware, ransomware, worms, esse tipo de coisa. Você vai achar esse assunto, né? A boa parte do item 5 aí do edital, você vai achar na cartilha de segurança para internet. Então, se você digitar no Google lá, cartilha de segurança PDF, você vai achar muita coisa sobre esse tema. Uma coisa que tem que ter muita atenção em relação ao CESP é interpretar as questões, é entender o que a banca cobra. Então, se você de repente, eu sei um pouco do conteúdo, eu já mexo com o computador, não vou estudar informática, muito provavelmente você tende a ir mal nas provas do CESP. Todos os alunos que chegaram para mim falaram, não vou estudar porque eu já mexo com o computador. Não é essa a ideia, galera. Estude questões. Isso, resolva questões da banca. Assine algum site de questões, por exemplo, se você vai estudar por conta, resolva muitas questões do CESP, porque um grande problema, muitas vezes, é interpretar errado questões do CESP. Lembrando que são questões de certo e errado, e se você errar, marcar um item que está errado, né? Tipo assim, diferente do gabarito, você vai perder um ponto. Então, não sei se você já fez provas do CESP ou não, mas o CESP trabalha dessa forma. As questões de certo e errado, se você marcar um item de acordo com o gabarito, um ponto. Se você marcar um item que está em desacordo com o gabarito, você perde esse ponto. Então, uma alternativa errada pode anular. Pode não, vai anular uma alternativa certa. Então tem que tomar cuidado. Não é uma prova de você ficar chutando as questões, né? Ver o que vai dar. É uma prova que você sim tem que usar uma estratégia para responder as questões, certo? Então, a dica que eu dou para vocês aí é resolva muitas questões do CESP. Aí, uma outra dica que eu quero deixar para você, né, se você não conhece, eu tenho aqui 2 cursos relacionados, focados na banca CESP. Se você já tem uma base teórica, né, o curso de CESP de questões comentadas, são 200 questões comentadas do CESP, tá? Tá totalmente em gravação, está sendo sempre atualizado esse curso. Legal? Vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer. Tem vídeo meu sobre esse curso aí, vídeos de lives que eu tenho aqui no canal também. Você pode dar uma olhada, vou deixar, né, para vocês aqui os vídeos de lives que eu faço toda terça. São vídeos onde eu resolvo algumas questões do CESP. Então, se você não sabe como a banca cobra, né, você pode ver. Ou se você precisa de teoria, o combo, que é a parte teórica, toda a teoria de informática, mais questões comentadas da banca CESP, focado na banca, mostrando como a banca aborda, trazendo a teoria em cima das questões,
para você criar, né, a mentalidade e imergir, uma imersão mesmo dentro da banca CESP para você, né, saber tudo que você precisa em relação a essa banca, né? Seria interessante o combo aí, onde você tem também a base teórica para te dar a base para você responder uma questão parecida com aquela e saber, né, interpretar melhor as questões, porque o grande lance hoje de concursos, galera, não é só o conteúdo, mas a interpretação da questão. O que aquela banca realmente pede, o que ela realmente cobra e como ela cobra. E se a minha linha de raciocínio ela está em acordo com a banca. Então é muito importante que você, né, entenda bastante a banca. E aqui no canal tem vários vídeos do CESP, tá? Se você entrar nos meus vídeos aí, canal Silvio Bononi, você vai ver vários vídeos da banca CESP, tá bom? Então, deixar o link aqui também se você não me segue no Instagram, para você, né? Lá também tem sempre conteúdo, sempre trazendo conteúdo de forma simples, porque a grande ideia minha é sempre trazer a tecnologia, a informática, principalmente para as pessoas que têm dificuldade em entender informática. Então, trazer da maneira mais simples para que você veja uma questão, seja ela técnica ou prática, que ela se torne simples para que você responda. Essa é a minha missão, meu compromisso com vocês, tá bom? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.